Já estamos no final de mais um ano e chegou a hora de prepararmos o nosso orçamento anual. Sabemos que é um momento muito importante no planejamento de uma empresa e que também pode gerar muitas dúvidas na hora de montá-lo. Meu nome é Daniela Novak, eu trabalho há mais de 10 anos como gestora do meu próprio escritório de contabilidade e vou te mostrar em 6 passos como você pode montar o seu orçamento anual. Primeiramente, vamos esclarecer o que é o orçamento anual. De forma bem genérica, o orçamento anual é o planejamento de tudo que você vai gastar e receber no próximo ano. Com essa análise, você consegue ter uma certa previsibilidade de tudo que você vai ganhar e de qual lucro você vai obter no próximo exercício. Sem mais delongas, vamos para o nosso passo a passo de como montar o orçamento do seu escritório para o próximo ano. Primeiramente, você vai analisar tudo o que aconteceu no ano anterior. Se ainda possuir, consegue fazer a análise dos anos anteriores, possuindo assim uma base mais sólida para a análise dos períodos futuros. Mas muito cuidado! Analisar o período passado não quer dizer que isso vai acontecer com certeza no período futuro, mas essa análise ainda é muito importante para que a gente consiga ter uma certa previsibilidade, principalmente das despesas. Esse passo é muito importante para você prever tanto as despesas quanto as receitas e também poder estipular questões de sazonalidade, ou seja, alguns meses que possuem despesas maiores ou receitas maiores. Por exemplo, quase todo escritório de contabilidade tem uma despesa média durante os meses recebida a título de honorários. Mas nos meses de março e abril, devido à declaração do imposto de renda, essa receita pode subir. Tá vendo como é importante analisar a questão da sazonalidade? Outro exemplo legal é quanto às despesas. Por exemplo, nos meses de novembro e dezembro, nós temos o pagamento do 13º salário aos colaboradores. Se você não se organizar ao longo do ano, poderá chegar no final do ano sem caixa suficiente para honrar com essas despesas que já deveriam estar previstas. Viu só como é importante organizar a previsibilidade tanto das receitas quanto das despesas? Vamos para o passo 2. Agora você tem uma base histórica. É hora de colocar esses números para o próximo ano e projetar como serão os resultados mês a mês. Para isso, será necessário estipular metas. Por exemplo, se você faturou X valor nesse ano corrente, para o próximo ano você pode estabelecer uma meta de aumento de 5%, de 10%, dependendo aí da sua capacidade de produtividade. Esse crescimento geralmente é analisado anualmente, mas ele vai ser concretizado de maneira mensal. Então você pode ir escalonando essa sua meta ao longo do ano. Isso lhe ajudará a acompanhar o atingimento dessas metas e a concretizar o seu sonho de aumento de faturamento ou aumento de lucratividade no final do ano. É muito importante envolver o time de responsáveis no estabelecimento de metas. Assim, você conseguirá fazer o acompanhamento tanto do financeiro quanto do operacional. Uma dica bem importante: lembre-se de fazer uma análise de mercado ao definir as metas. Assim, as metas não ficarão só no papel e poderão ser realmente atingidas. É preciso sempre entender se há uma demanda de mercado para que justifique o seu aumento de faturamento. No passo 3, vamos definir todos os custos atrelados à prestação do serviço. Por exemplo, se a sua meta é aumentar o faturamento, você precisará de mais mão de obra ou contará com a ajuda de ferramentas digitais e softwares para aumentar a sua produtividade? Todos esses custos devem ser avaliados para que sejam colocados nessa projeção de receitas e despesas. É importante também analisar os custos relacionados a cada venda de serviço. Por exemplo, os impostos, se haverá algum comissionamento ou alguma remuneração variável paga aos colaboradores por conta de uma maior produtividade, se há algum custo na hora da cobrança, seja de boleto ou mesmo taxas de cartão. Esses custos são muito importantes e também devem ser projetados. Quarto passo. Nesse passo, vamos analisar as nossas despesas fixas, ou seja, aquelas que não variam independente do aumento de prestação de serviço, do aumento de faturamento. São essas as despesas como salário fixo, o 13º salário,
férias, água, luz, telefone, principalmente as despesas aí prediais, com softwares que não estejam atrelados aí ao aumento ou não do faturamento. Por isso é importante lembrar que o nome delas são despesas fixas, ou seja, elas não vão aumentar independente do seu atingimento da meta ou não. Nesse momento, também é importante avaliar se todas essas despesas são necessárias. Aqui cabe uma análise específica de cada uma das despesas, para que a sua operação não fique muito inflada e você não esteja gastando com despesas desnecessárias. Bom, já falamos dos custos variáveis, das despesas fixas, agora no quinto passo é hora de olhar para as despesas financeiras. Se você possui ou pretende fazer algum empréstimo, alguma captação de recursos, é importante analisar os custos com a amortização, assim como os juros. Nessa hora, também vale uma avaliação para quem sabe fazer uma portabilidade desses empréstimos para instituições financeiras que estejam com condições melhores. Dessa forma, estaremos prevendo todas as despesas reais da sua empresa ao longo de um ano. Sexto e último passo. Ufa, chegamos até aqui. Agora é hora de confrontar todas as receitas estabelecidas com as metas projetadas, com as despesas, custos variáveis e também as nossas despesas financeiras. Colocar isso numa planilha ou num software de gestão financeira em que você possa acompanhar ao longo do ano. Até porque o orçamento não acaba aqui. Você precisa acompanhá-lo e ajustá-lo ao longo do ano corrente. Assim, você terá uma maior assertividade e conseguirá chegar no ano com um sucesso financeiro. Fazer o orçamento não é uma tarefa fácil. Sabemos que é difícil prever o que vai acontecer no futuro, mas se você seguir esses 6 passos, a chance de acertar e atingir esse sucesso financeiro do qual estou falando é muito maior. Como eu disse, o orçamento não é engessado, então aqui fica uma dica. Se ao longo do ano você entender que as metas não fazem mais sentido, que aquelas despesas que foram projetadas podem ser ajustadas, faça-o. É muito importante a análise mensal do orçamento e esse acompanhamento e os ajustes aí no dia a dia. Desejo sucesso e que você consiga fazer e cumprir com o seu orçamento anual. Ah, esqueci de avisar. Se você tem um escritório de contabilidade e quer acompanhar mais o atingimento de metas e principalmente a produtividade, conheça a nossa ferramenta do Conf. Assim você terá mais indicadores e conseguirá acompanhar melhor a gestão das tarefas e a gestão dos documentos junto à sua equipe. Venha conhecer a nossa solução, aproveite, inscreva-se no canal e siga o Conf para mais dicas. Conf, pode confiar.